Boa noite, Karine. Seja muito bem-vinda aqui na nossa trincheira cultural. Muito obrigado por você ter aceitado. Muito obrigado pela sua gentileza, sua generosidade. A gente está muito feliz de recebê-la aqui. Você é uma dama da música brasileira, uma dama do samba, uma dama num país de uma constelação tão grande de cantoras, e você, com certeza, é uma estrela entre elas. Karine, aqui com você. Muito obrigado mesmo. Karine, você nasceu em Uberlândia, interior de Minas Gerais, não é isso? Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro, muito bem. E aí, Karine, quanto menos eu falar é melhor, sabe? Quanto mais o nosso convidado aparecer, é melhor. E eu começaria te perguntando o seguinte: eu imagino que foi em algum momento ali da sua infância ou adolescência que o seu amor pela música despertou ali. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi esse despertar, né? Eu sei que você fez conservatório também, não é? Queria que você contasse um pouquinho para a gente, por favor. Então, aconteceu assim muito naturalmente, sabe, Marcos? Porque meu pai e minha mãe, eles gostavam de pegar o violão assim no domingo, e aí eles cantavam, minha mãe às vezes tocava, meu pai tocava, eles cantavam juntos. E assim, a família sempre gostou muito de música. O pai da minha mãe era acordeonista, mas eu não conheci, né? O meu tio, o irmão dela, também era acordeonista. As minhas tias todas, as irmãs da minha mãe também gostavam de cantar. E eu fui aprendendo ali com eles, eu acho, né? Minha mãe cantava muito em casa, ela costureira, ouvia muito rádio. Então eu ficava ali com a música o dia todo também, desde pequenininha, ela costurando e eu ouvindo rádio. E acho que tem uma tia minha, Noeli, também, meu pai ia pescar às vezes no final de semana, ela dormia lá em casa, ela pegava o violão e cantava algumas coisas. Então eu ficava assim muito atenta, sabe? Ouvindo ela cantando e tocando, com toda a simplicidade dela ali. E eu já gostava, né? Acho que tem essa coisa também de você gostar e ter uma atenção para isso, né? Mas começou assim. Eu Sim. gostava de brincar, minha brincadeira assim com minhas primas, eu falava, vamos cantar, né? Eu subia nos degraus, assim, lembro da casa da minha avó, e eu gostava de brincar de cantar. Pois é, eu falei de infância e juventude, eu vou até refazer a minha observação aqui. Você nasceu num berço cercado de música por todos os lados. Sua casa era muito musical, não é isso? Então, era, mas assim, meu pai e minha mãe, eles pegavam mais no final de semana o violão, né? Minha mãe cantava muito em casa, eu via muito ela cantando. E aos 13 anos eu fui convidada para entrar no coro da igreja que eu frequentava. Eles tocavam aos domingos e eu comecei a cantar com eles lá, né? E também comecei a fazer aula de violão aos 13 anos. Eu era catequista na igreja, então eu cantava com as crianças. Eu gostava de música, né? E aí, acho que uma coisa foi natural mesmo, assim, foi. Que legal. E aí você foi para o conservatório, é isso um pouquinho mais para frente? Isso, eu comecei fazendo aula com o professor do SESC, que era próximo à minha casa. Depois eu fui para o conservatório e comecei a estudar violão no conservatório. Depois também comecei a estudar canto, né? E aí eu fazia faculdade, aí depois eu entrei na faculdade de Educação Física. Sim. E cantava na faculdade também. E aí você conciliou? Cantava nos eventos da faculdade, naquelas reuniões culturais, né? E acabei conhecendo um músico de Uberlândia, o Arnaldo Terra, violonista, cantor de Uberlândia. E ele me chamou para fazer um trabalho com ele, assim, na realidade eu convidei ele para fazer um trabalho comigo. No hotel que a minha irmã era gerente, eu comecei a cantar lá, fazer um happy hour.
Aham. Começou ali. E aí É. eu E comecei aí, esse trabalho profissional assim, né? aham. Nesse E happy aí, hour. que legal. E aí, e nessa época você cantava de tudo? Como é que era o seu repertório? Era muito eclético? Porque eu sei que você gosta muito de samba, claro. Você também passeia ali pela MPB, que é um leque enorme. Você gosta muito de tradições também, né, Karine? Você, acho que tem uma música chamada Congada, né? Congada, do compositor Congada. lá da minha cidade. Sim, sim, Congada, sim. então, Congada é do Carlinhos de Almeida e do Mauro Mendes, se eu não me engano. Uhum. É Mauro Mendes, que eu confundo às vezes com Mauro Duarte. Aham. Mas é um compositor mineiro também. E o Carlinhos, Aham. ele, se eu não me engano, ele é de Belo Horizonte, um super compositor também, tem um trabalho muito lindo, já ganhou vários festivais de música. E ele saiu de BH e foi para Uberlândia, constituiu família lá em Uberlândia e está morando lá há muitos anos. E ele me explicou que essa música foi assim. Ele chegou em Uberlândia, que lá tem a festa da Congada. Todo dia Sim. 12 de outubro, a cidade para, são vários ternos vindos de todos os lugares ali da região. Aham. E aí ele viu aquilo e ficou muito encantado com aquela festa, né, Congada. Aí ele fez essa música, depois que ele viu essa festa, né, que ele conheceu a festa de Uberlândia. Mas então, quando eu comecei a cantar, eu cantava de tudo, assim, dentro da MPB, né? Não, algumas músicas do Clube da Esquina, samba, Paulinho da Viola, Chico Buarque, Chico Buarque, algumas coisas. Misturava, tinha até assim, tipo, algumas músicas mais pop, alguma coisa, deixa eu ver, que eu cantava da. Ah, tinha Gilberto Gil, tinha Caetano, bem, enfim, quando eu comecei tinha um leque bem amplo, assim, Sempre em português, Karine? sempre em português, Sempre sempre, música brasileira? sempre música brasileira. Algumas em espanhol, eu tenho um pouco também do repertório em espanhol, mas o inglês não, eu tenho um pouquinho de dificuldade, já cantei em algumas ocasiões, mas ainda não parti para esse repertório em inglês, não. Pois é, né? Quem sabe? Precisando estudar mais o Quem inglês. sabe no futuro, né? Pois é. É, Karine, eu queria conversar um pouquinho sobre isso, né? Às vezes você tem uma voz que ela é muito potente e ao mesmo tempo muito delicada, na minha opinião, né? E assim, vendo as tuas apresentações, as suas performances, eu percebi que você tem um domínio de corpo muito grande, né? Quer dizer, porque existe um mito, né, de que cantar é só garganta, e não é, né? É diafragma, é pulmão, é impostação, é respiração, tem uma coisa muito... E eu acho que você consegue transmitir isso, que muita gente pensa que o artista ele só tem o dom e pronto, e tá tudo... Não, né? Tem muito trabalho aí, muito suor, né? sim, sim. Então, eu fiz algumas aulas de canto, né? Aprendi, assim, com alguns exercícios de técnica no conservatório, quando eu comecei. Depois eu fiz aula com a Regina Machado, aqui em São Paulo. Não sei se você conhece, uma professora maravilhosa de canto, acho que dá aula na Unicamp também, uma estudiosa, assim, do canto. E foi muito bacana, assim, mas algumas professoras já me falaram que eu fui desenvolvendo com o tempo uma técnica muito minha, né? Mas Perfeito. com certeza aprendi muito, assim, com elas. Depois também fiz um pouco de aula com a Isabel Padovani, que é uma outra cantora que trabalha com a técnica de Alexander. Uhum, O canto com essa técnica, né, que foi desenvolvida por um ator alemão. É uhum, uma técnica de soltura mesmo corporal, relaxamento. uhum. Eu trabalhei com essas professoras, mas a gente tem um cuidado com a voz, né?
Mas eu não sei te dizer, assim, eu até acho que eu faço pouco para ter esse domínio. Eu até tenho vontade de fazer aula de dança para trabalhar mais a posição do corpo. É outra coisa que eu preciso fazer também. Puxa, mas eu acho que você Mas está sendo muito. muito crítica com você mesma, não? De achar que, puxa, você, sabe? Eu acho que tem a ver com isso mesmo. Eu acho que você é meio perfeccionista e você fica, às vezes, se cobrando. Ah, devia estudar mais, devia, né? Eu acho que eu não vejo essa dificuldade em você. E me diga uma coisa, você, nessa época de pandemia, como é que você está, como é que isso alterou sua rotina de trabalho? Você está fazendo muita live? Conta um pouquinho para a gente, o que mudou na sua vida de um ano para cá, mais ou menos. Ah, mudou muita coisa, né? Eu cantava em alguns bares, Bar do Alemão, não sei se você conhece. Você é de onde, Marco? Eu nasci em Caçapava, interior de São Paulo, e atualmente eu moro aqui em São Paulo. Ah, sim. Você está falando de Uberlândia? Não, eu tô em São Paulo Ah, em também. São Paulo. Ah, legal. Mas eu cantava, então, no Bar do Alemão, cantava no Filial, que é ali na Rua Fidalga, né? A gente tinha um projeto bem bonito lá, que Na chamava Vila Madalena, né? Filial no Samba. A gente cantava, então, todas as terças lá. Também cantava no Veríssimo, e às vezes fazia alguma coisa, algum trabalho no SESC, né? Enfim, Sim. então, os trabalhos foram todos cancelados. E aí, o ano passado, eu fiz algumas lives. Eu fui para Uberlândia, fiquei lá de março até o final de dezembro. Uhum. Então, eu fazia algumas lives mensais, uma ou duas lives com um violonista que trabalha comigo, Flávio Télio. Foi legal, assim, que deu uma movimentada, né? Assim, a gente Aham. deu uma animada naquela época ali que a gente não tinha muita perspectiva. Aliás, continua ainda mais ou menos assim. Mas e depois também aprovei um projeto pela Lei Aldir Blanc, né? Que foi essa homenagem às cantoras de samba. E aí comecei a desenvolver esse projeto esse ano. Foi super legal também, mas é o que a gente, pelo menos por enquanto, eu trabalho, eu acabei de terminar esse trabalho, ainda não tenho nada em vista, né? Mas mudou muito a rotina, né? Porque a gente trabalhava, ensaiava direto, constantemente, agora diminuiu muito a quantidade de trabalho. Pois é, menina. Afetou todo mundo, não só profissionalmente, mas sentimentalmente também, né? Psicologicamente também, né? Tá tudo muito difícil. Karine, você já interpretou grandes cantoras como Elisete Cardoso, né? Uhum. Grandes sambistas. Você, como é que é viver de música brasileira, fazendo um trabalho que me parece muito independente? Eu não sei se esse rótulo, se você se incomoda com esse rótulo de independente, de alternativa, porque eu vejo, te vejo, né? E te vi na TV Cultura, no Sesc, no programa do Senhor Brasil, né? Você gosta desse circuito, vamos dizer assim, mais alternativo? O mercado é cruel, o mercado de música, não é? Como é que você se sente assim? Às vezes você se sente meio. Às vezes você não sente que tem muita luz em só um tipo de música e aquele sucesso efêmero. Então tem uma época que é só música X, tem uma outra época que é só música Y que ganha os holofotes, né? Então, como é que é ser, né? Não ser, vamos dizer assim, optada por um mercado que só está preocupado em vender e lucrar.
Então, a gente faz assim um trabalho de formiguinha, totalmente independente mesmo, né? A gente trabalha muito com editais. Infelizmente, a gente percebe que tem mesmo alguns artistas, alguns setores, né, que são mais privilegiados mesmo pelas mídias. É difícil, assim, eu acho que seria legal ter espaço para todo mundo, né? Sim. Mas acaba que, se você não pesquisar, não correr atrás, assim, para descobrir outros estilos, outros artistas, você acaba, né, não conhecendo. Então a gente percebe que tem muita gente boa, Sim. né, mas que fica escondido, que não tem a mesma oportunidade dos trabalhos mais comerciais, né, que eles aparecem muito mais. Não é fácil. O ideal seria que todo mundo tivesse, né, condições de ter alguma visibilidade, né? Sim, inclusive aqui, né, eu aprendi música popular. Eu acho que todas as formas de música são, né, é muito fácil dizer eu gosto ou não gosto, né? Então, o meu incômodo não é em relação ao estilo de música ou enfim, mesmo é isso, é saber que tem muita gente que tem carreiras consolidadas como a sua. Péricles Cavalcante, eu não sei se você conhece o músico Péricles Cavalcante. Pois é, pois é. O Péricles é um cara gigantesco, entendeu? É um cara que tem parcerias com Gilberto Gil, com Caetano Veloso, com Haroldo de Campos, ele trabalhou com Sganzella no cinema, ele trabalhou com o Zé Celso no teatro, ele trabalhou com o teatro, enfim. Sabe, ele não aparece na grande mídia, nunca apareceu. Né? Eu acho que tem uma vantagem nisso aí, que é o seguinte, você acaba sendo dona também do seu trabalho, né? Do seu projeto. Dono do que você quer fazer, o que você quer gravar. Não é? Isso é verdade. Eu acho que isso é também eu acho que isso é que faz o diferencial também, né? Eu sempre trabalhei assim, né, de forma independente. Já sempre faço as produções dos meus trabalhos. Às vezes tem algum produtor que está em algum projeto com a gente, mas na maioria dos casos, né, eu tenho feito a produção mesmo. Mas, desculpa, eu ia falar uma coisa e acabei esquecendo. Imagina. Sim, mas eu tenho amigos que tinham assim, contrato com gravadora, esse tipo de coisa, eu ficava às vezes bem limitado, né? Assim, a questão de shows, questões de ter até acesso ao seu próprio trabalho, né? Em disco. Sim. Às vezes eles queriam, o disco esgotava, eles ficavam impossibilitados, por exemplo, de produzir mais, de prensar mais discos, né? Certo. E a gravadora. Sim. Então, por um lado, é bom, né? Porque eu só canto o que eu gosto, meus trabalhos são escolhidos por mim mesma, Mas, por outro lado, às vezes você também não dá conta de fazer tudo, né? Essa questão da divulgação. Então, Sim. às vezes fica meio falho por causa dessas questões, você não consegue lidar com tudo. Você tem que se desdobrar em 1000, não é isso? Em 1000, isso. Você faz desde o trabalho lá, que é o seu ensaio de canto, até a última edição de tudo, de gravação. Imagina, e publicidade é você que deve fazer também, quer dizer, você que deve correr atrás. Né? Sim. Isso eu acho assim de uma força. Sabe, eu admiro tanto quem não se vende. Não, quem não se vende, não, desculpa. A questão, eu sempre separo o que é a pessoa ser vendável e a pessoa ser vendida. Acho que vendável tem que vender mesmo, porque, entendeu? Eu acho que precisa, o artista ele tem contas para pagar também. Não é, acaba sendo um produto mesmo, né? O trabalho ali é um produto, né? De consumo, assim, acaba que é também, né?
E você diria que algumas portas dessa grande mídia se fecharam alguma vez para você, ou você que não foi bater em porta também de quem não está interessado? Eu acho que tem mais a ver comigo, talvez, viu? Uhum. Né? Porque assim, não tem um trabalho assim de uma assessoria de imprensa, ainda não, como eu te falei, né? Ainda não consegui, não posso dizer que são eles que já de forma alguma. Acho que tem mais a ver comigo mesmo, uma falha mesmo de não conseguir atender essa demanda, né, de divulgação. Eu fico tão envolvida com outras coisas também, mas Uhum. eu acho que é mais por mim mesmo, Marco. Sim, muito legal. Karine, a gente sempre fala aqui que a arte é uma espécie de espelho da sociedade, né? É um espelho porque a arte também, ela, além de diversão, ela é educação também. Acho que ela faz parte da formação das pessoas, né? E você parece uma pessoa muito preocupada com isso também, com esse papel social da arte. Tem uma música que você canta com os meninos da Casa de Acolhimento, a Casa do Caminho, não é isso? Como é que foi essa experiência, Karine, de trabalhar com meninos de uma casa? Eles são órfãos, né? Eram órfãos. Na realidade, não, eles não eram órfãos, eles moravam. Essa casa, ela acolhia as crianças durante o dia, e daí, à tarde, final da tarde, eles iam para a casa dos pais, né? Mas não era um orfanato, não. Ah, entendi. E aí, porque foi um projeto que eu fiz pela Lei Municipal lá de Uberlândia, e eu tinha uma contrapartida social, né? E a Entendi. empresa que patrocinou esse trabalho, ela já tinha esse contato com a Casa do Caminho. E aí eles perguntaram se eu podia, então, fazer esse trabalho com eles. Eu fui apresentada a essas crianças e comecei a visitá-los e tal, quando eu ia para Uberlândia, que nessa época eu já morava em São Paulo. E foi uma experiência, assim, muito linda, sabe? Acabou que foi uma contrapartida social, mas eu me envolvi muito com as crianças, né? E, e aí você vê que eles são muito receptivos. O que falta mesmo é a questão do acesso, né? Mas eles me receberam super bem. Foi muito pouco tempo de trabalho, não deu para desenvolver assim um projeto mais extenso. Acho que devo ter ficado com eles um mês, 2 meses, né? Mas nem era toda semana. Então eles responderam muito bem a Qual essas era a idade aulas. deles, mais ou menos? Ah, eu acho que eles tinham de, de 7 até uns 13. Uns E eles, maiores, uns menores, né? olha só, eu sou professor também, eu sou professor de Ah, história, que né? legal. E eu sempre gostei muito de trabalhar com música com eles, né? E eu toco um pouquinho de violão também, e um dia eu criei coragem e fui tocar para eles. Eu falei, não, mas vocês vão ter que decorar a letra e cantar comigo. Eles aprenderam a letra muito fácil, a melodia muito fácil, e eu não sou um violonista, hein? Eu sou, né, amador. Mas eles, assim, a musicalidade das crianças me impressionava. E eu imagino que você tenha tido uma experiência parecida, né? Eles pegaram rápido, eles tinham gosto de cantar? Como é que era? Rapidinho, rapidinho. Eu trabalhei várias músicas com eles e depois eu apresentei essa música do disco, né? É, Perguntei se eles queriam participar, eles aham, toparam aham, e aí nós gravamos, eu trouxe o áudio aqui para São Paulo e no é. estúdio a gente juntou tudo. Depois eu mostrei para eles como tinha ficado e dei um disco para cada um. E Que acabou legal. quando eu fui lançar o disco em Uberlândia, eu convidei eles para participar do show. Que Eles ficaram demais. muito tímidos, assim. Eles chegaram assim no teatro, aquilo para eles era uma coisa assim, eles nunca tinham pisado no teatro. Então eles não sabiam para onde eles olhavam, o teatro estava cheio, eles tiveram dificuldade assim, mas eu não tive tempo, né? Era a estreia deles.
Claro. Estreia também com disco, então faltou também tempo para trabalhar essa coisa da timidez, né? Mas esses dias, por exemplo, eu estava em Uberlândia, foi uma experiência até... eu até fiquei muito surpresa, estava chegando na casa de uma amiga e tinha um caminhão de lixo passando, né? E aí, de repente, um moço desceu do caminhão e foi pegar um lixo, né? E eu tinha saído do carro assim, estava indo também, e eu olhei para ele, ele olhou para mim e ele parou. Aí ele, você não é a cantora, Karine? Aí eu falei, sou. E parei, né? E ele, eu cantei com você no disco. Caramba, que história maravilhosa essa. Aí eu falei, oh, como é que você tá? Tá tudo bem? E ele, tô. Aí ele, mas você tá em São Paulo? Você tá aqui? Hoje ele deve estar com uns 18, né? Na época, então ele tinha, provavelmente, foi em 2011, quer dizer, se ele está com 18 hoje, 2011, ele era novinho, né? Eu não estou conseguindo calcular. Não, claro, puxa, mas que incrível isso, né? Porque, nossa, e eles terem recebido cada um disco com a sua própria voz ali gravada, né? É uma relíquia que a maioria vai guardar para a vida inteira. Para ele. Ele está totalmente diferente, eu jamais ia reconhecê-lo, né? Sim, sim. Ele tinha menos de 10 anos na época, não sei minhas contas aqui, ou perto de 10 anos. E aí eu falei, você está no Instagram? Eu falei para ele no Instagram, ele de vez em quando curte algumas coisas minhas, eu curto algumas coisas dele. Mas enfim, ele falou de um jeito assim que marcou, né, para ele, assim. Então, inesquecível, inesquecível. Foi uma pena, né? Eu, por exemplo, não pude continuar esse trabalho lá na época. Eu comecei a viajar, daí eu fui fazer um trabalho com o Gudim também, mas eu fiquei assim, falei, nossa, queria tanto que essas crianças tivessem mais acesso à cultura, a uma escola aqui no bairro, que é na periferia. Sim. Né? Então, me deu assim um aperto no coração. Eu imagino. Eu só tô com um probleminha aqui mas eu acho que agora resolveu. Karine, eu ia te fazer também uma pergunta a respeito eu vi o seu show no Sesc, sua live, se não me engano, e você estava participando do projeto Mesa Brasil. Sim. Karine, você se considera uma artista engajada ou engajado é um termo ultrapassado? Não, eu não acho ultrapassado, não. Mas eu não sei se eu sou. Não sei se eu me caracterizo assim como uma... Não saberia te dizer. Não sei, eu não sei. Talvez as pessoas possam dizer mais que... Sim, Não mas sei. só de você ter respondido que não é ultrapassado, a gente já percebe uma resposta aí. Né? Pois é, e eu queria falar um pouquinho dos seus... antes da gente falar um pouquinho dos seus trabalhos, você já foi tolhida, já foi censurada de alguma maneira? Você já passou por algum tipo de experiência assim? Porque eu estou falando isso porque hoje a gente vive um momento em que a liberdade de expressão está sendo meio cerceada, né, em alguns setores, em alguns discursos e tal. E você teme pela sua liberdade de expressão, pela sua liberdade de dizer, de pensar, de se expressar? Eu temo, né? Acho que a democracia está em risco, né? Com esse atual governo. Eu acho Sim. que sim. Eu tenho medo. Confesso que tenho, sim. Eu tenho medo. É incrível, né? Eu, como professor de história,
Nunca imaginei, nos meus piores pesadelos, que eu ia ter que reforçar as aulas sobre a esfericidade da Terra, né? Sobre Não, uma coisa época de muito Terra. louca. É uma coisa muito louca, exatamente. Né? Eu jamais imaginei que ia ter esse tipo de Não, esses negacionismo. dias eu entrei no Uber e o motorista começou a falar sobre tratamento preventivo. E aí eu me coloquei, falei que achava que não tinha nenhuma comprovação. Ele falou da cloroquina, eu falei que não tinha nenhuma comprovação. E aí ele falou que o irmão tinha se curado. Eu falei, ele se curou porque ele certamente ia se curar de qualquer jeito. Sim. Tomasse água, ele ia se curar também, né? Sim. Mas aí eu comecei a conversar com ele, aí ele falou que não teve ditadura no Brasil, né? Então, aí eu falei, nossa, gente. Tem que rir para não chorar, né, Karine? Temos que rir para não chorar. Temos que rir para não chorar. Claro mesmo, Mas, Karine, você tem todo um jeito assim delicado, um jeito calmo de falar. Eu imagino que as pessoas te ouçam mais. Porque quem já sai berrando, eu por exemplo, eu tenho me controlado muito para não entrar em discussão, entendeu? Porque faz mal, começou a me fazer mal, começou a me... Né? Porque como é que você vai discutir com a pessoa sobre a pessoa falar para você, não, mas eu vivi na época da ditadura e eu lembro que era bom. Uhum. E aí você fala assim, mas você, minha querida, ou meu querido, você não estudou, né? Quer dizer, então eu me sinto às vezes assim como um dentista, que a pessoa chega e fala assim, olha, escovar o dente não é bom para os dentes, açúcar não causa cárie, né? Aí você chega para o engenheiro civil e fala, olha, uma casa não precisa de paredes, e você chega para o médico e diz, olha, câncer não existe, e assim você vai, né? E aí para chegar na Terra é redonda, na Terra é plana e na ditadura foi boa, é um pulo, né? Porque muita gente falando muita coisa sem se dar o trabalho de justamente verificar se o que você está falando é procedente ou não, né? O máximo que você pode falar para o engenheiro é falar, olha, eu achei casa feia, eu achei bonita. Então, você vai discutir com ele sobre estrutura? Você não vai. Você vai discutir com ele, você vai dizer para ele construir com a areia da praia? Você não vai, você está errado, né? Então eu tenho me policiado mais. E você, Karine, você é muito calminha e tal, mas eu imagino que quando você roda a baiana, conta aí pra gente. É difícil, né? Eu tentei, nesse caso, por exemplo, com o motorista do Uber, eu comecei a tentar trazer alguns argumentos, conversar com ele, mas tudo que eu falava, ele falava onde que eu ouvi aquilo, que não era bem assim. Se o senhor pesquisar um pouquinho, ver algum Folha de São Paulo, Estadão, uma coisa assim. Aí ele falou assim, você deve ter ouvido isso na Globo, ele me falou. Eu falei, também, mas eu não assisto TV, pode ser também, mas não... porque aí ele foi me falar das redes que ele assistia. Claro. Enfim, né? Por fim, eu falei para ele, eu fiquei nervosa com ele, eu fiquei muito... fiquei. Mexeu com você. A baiana, porque... Não tinha jeito, assim, claro. A baiana não, porque acho que nem tem nada a ver com Bahia, com baiana. É que eu adoro a Bahia, eu amo a Bahia. E na realidade eu queria ser baiana, né? Karine. Enfim, mas por fim é melhor a gente não ficar discutindo mesmo, não, porque não adianta. Com algumas pessoas, sim, você começa a conversar. Eu ando muito de Uber, então estou falando no meio relacionado à questão dos motoristas da Uber. Aí tem alguns que têm alguma opinião e você traz também uma argumentação, aí você consegue conversar. A pessoa, nossa, mesmo nunca tinha pensado por esse lado, por esse ponto de vista e tal. Mas tem outros que já vêm assim, não teve ditadura, porque aí parte meio que para ignorância, assim. Sim. Aí sim. você
você discute até um certo ponto, e depois você vê que não compensa, aí você fica em silêncio, né? Não, sim, não dá sim. mesmo. Porque às vezes é bobagem você, né, se estressar com pouca Não vai coisa, adiantar né? Não você vale a falar pena. nada. Eu digo, não vale gastar munição com um alvo pequeno, né? Não vale a pena a gente se esforçar, né? Tem gente que hoje em dia busca informação no WhatsApp, São, não são, se dá o são trabalho. pós-graduados em WhatsApp, exatamente, exatamente. E aí, a gente for assim, pensar bem, tem muita gente que não chega em casa muito cansado, não tem nem Sim, uma sim, sim, disponibilidade assim para pesquisar se é fake news, se não é, sim, né? sim, sim. Sei lá, não tô criando. A gente vive num avalanche também de informação e de notícia, né? É, mas é engraçado, né? Que eu também conheço pessoas assim que eu fui descobrir depois esses posicionamentos, né? Mas eu tinha uma impressão totalmente diferente dela. Eu falava, nossa, essa pessoa ela trabalha com crianças especiais, por exemplo. Essa pessoa ela trabalha com educação, essa pessoa trabalha com cultura, essa pessoa. E está falando isso, está falando que a ditadura foi bom, está falando que não teve tortura, ou então que. Né? Aí eu procuro também me colocar no lugar de quem pode não estar muito certo das suas ideias, né? Assim, a gente vai aprendendo também, e é muito difícil às vezes a gente assumir que a gente tinha um pensamento errado das coisas, né? Mas eu acho que faz parte também da nossa evolução a gente não ficar preso em verdades absolutas porque elas não existem, né? Com certeza. Você citaria algum posicionamento que você mudou, alguma ideia que você tinha e você passou a pensar diferente? Como é que pode ter acontecido isso? Olha, eu vou te confessar só para te dar um exemplo, que quando eu sou de 69, né? Eu tô com 51 anos. E eu me lembro que na época que eu estava na escola, lá na primeira infância e tal, a molecada, os meninos, né, mexiam com as meninas de uma maneira, vamos dizer assim, ficava importunando, aquela coisa de criança, etc e tal, né? E você vai sendo educado de que as mulheres são feitas para casar, para lavar roupa, para cozinhar, né? E aí, né, um dia quando meu filho nasceu, né, minha esposa falou, olha, eu não fiz sozinho. Então eu comecei a trocar fralda, a lavar, a dar banho, a fazer as tarefas, né, que na minha infância a gente acreditava que era coisa de mulher. Né? Então isso mudou na minha cabeça. Mudou na minha cabeça também o respeito ao pessoal LGBT, por exemplo. Quando a gente era criança lá nos anos 80, a gente também ficava tirando sarro, a gente ficava, né, ofendendo, etc. e tal. Então, a gente vai se desconstruindo e se construindo ao mesmo tempo, né, Karine? Com E certeza. Eu acho que a gente já nasce, né, com essa questão do machismo estrutural, né, que eles falam, não é machismo estrutural, se eu não me engano, sim, preconceito, racismo, né? O racismo racismo estrutural. estrutural, sim. Isso, eu acho que a gente já nasce mesmo, né? Tem vários estudos científicos que já comprovam isso. Uhum. Com o tempo, como você está falando, a mulher também às vezes é machista, sem Sim, claro. perceber, né? Por causa dessa questão, né? Que a gente já nasce sendo criado, né? Uhum. Eu acho que eu já mudei muito também em relação a essas questões, né? Porque você acaba, de repente, tendo um pensamento machista, Sim, preconceituoso, sim. e você vai tomando consciência disso com o tempo, Uhum. né? E vai se observando e vai. Eu acho que cada vez mais, pelo menos sinto que isso é uma constante, assim, né? Sim, Eu tento. Acho que já mudei muito em relação a todas essas questões aí que você citou, por exemplo, sim, e você vai tomando consciência, né?
sim. do seu comportamento, dos seus pensamentos, do seu modo de ver o outro. Sim. E eu acho que a cultura, em especial a música, me ajudaram muito nessa reconstrução, né? Eu lembro que eu adorava Barão Vermelho, eu adorava o Cazuza, eu adorava o Renato Russo, né? A Legião Urbana, Ney Matogrosso, e eram outras épocas, né? Eram outras épocas, mas isso me ajudou a perceber que as pessoas, que a sexualidade das pessoas é apenas uma dimensão dela, né? A pessoa tem múltiplas dimensões. Karine, pois é, o papo tá excelente, eu estou gostando muito de conversar com você, mas eu não quero te incomodar demais. Eu queria que a gente falasse um pouquinho dos seus discos, dos seus trabalhos, das suas gravações. A gente pode falar um pouquinho dos seus álbuns, quais você preferir para a gente falar um pouquinho? Claro. Na realidade, eu não tenho muitos discos, né, Marcos? Eu tenho o Flor do Samba, que é um disco que eu gravei em 2011, lancei em dezembro de 2011, depois fiz um show no Sesc também para lançar no Sesc Pinheiros, que é onde eu homenageio os compositores do Triângulo Mineiro. Ah, tá. Então eu fiz esse trabalho e depois o Gudim, né, porque na época eu cantava... Eduardo Gudim. O Eduardo Gudim, ele me convidou para participar do Notícias no Brasil. Ah, que demais. Né? Ele saiu a cantora Ilana Volkov e eu entrei no lugar da Ilana na época. Sei. Então eu lancei esse disco, acho que foi em abril de 2012, né? Uhum. Aqui em São Paulo, porque eu lancei ele em dezembro de 2011 em Minas. E aí eu já entrei no Notícias no Brasil acho que a gente tinha 16 shows agendados. Naquele ano de 2012, né? E aí depois eu deixei um pouco esse trabalho solo, nesse ano principalmente, depois em 2013 também, fiquei bem envolvida com o Notícias no Brasil, a gente tinha show, além do show do grupo com o Gudim, a gente tinha o show com o Elton Medeiros, tinha show com a cantora Márcia, Paulo César Pinheiro. Então, eu trabalhei com o Gudim, com o Paulinho Pinheiro, com a Márcia, nesse período aí de 2012, 2013. E eu participei do disco também do Notícias no Brasil 4, né? Cantei nesse disco com o Gudim. É um disco lindo que vale muito a pena ouvir, tem Toquinho, tem o Paulo César Pinheiro também, Paulinho da Viola participa, o Carlos Lira. Então, um presente. Gente, é sensacional, sensacional. Eu não sei se você conhece esse trabalho, mas é super bonito. Eu acho que vale a pena, né? Quem não conhece o trabalho do Notícias no Brasil, bem bonito. Eu estou passeando um pouco pela sua obra, né? Você tem bastante coisa no YouTube, né? No YouTube tem mais, né? E aí eu fico passeando lá e aconselho quem está nos assistindo que faça esse passeio pela obra da Karine. Karine, você sempre está cercada de gente muito fera, né? Os seus violonistas são sensacionais, sempre as suas bandas são incríveis. Como é que você chega neles ou eles que chegam em você? Como é que acontece esses encontros? Porque sempre aconteceu de forma natural, sabe? Uhum. Flávio, por exemplo, o Flávio Teles, lá em Uberlândia, o Paulinho Grasman, com quem eu fiz a live do Sesc, também conheci num sarau chamado Sarau Lua Nova, que acontecia aos domingos. Acabei conhecendo em São Paulo e me convidou para fazer um trabalho com ele. Eu comecei a cantar com ele em 2011, eu acho, se eu não me engano, e aí a gente tem essa parceria até hoje. Ele é um excelente músico mesmo. O Gabriel também, que fez o Mulheres do Samba, eu conheci quando eu mudei para São Paulo e até hoje somos parceiros, sempre estamos trabalhando junto. Luiz Passos também já conheço há bastante tempo. São pessoas que vão ficando, né? Mas normalmente a gente tem uma afinidade também
em termos Sim. pessoal, né? Não é só musical. Ah, tá. Então, acaba que fica essa questão também, assim, eu gosto muito de trabalhar com as pessoas que eu tenho afinidade pessoal, né? É. Mas, Às vezes bate, às vezes não bate, né? sim. Mas, nossa, eu trabalho, de fato, eu sou rodeada por músicos excepcionais, eu aprendo muito com eles. Tanto é que eu sou uma cantora quando cheguei, né, em 2009, e sou outra cantora hoje em dia, assim, com muito O aprendizado. seu, o seu primeiro trabalho é de 2009? Não, o meu primeiro disco é de 2011, dezembro de 2011, foi que eu lancei bem no final do ano. E eu imagino que deva ser uma satisfação enorme, né, Karine? A gente estava falando agora há pouco de mercado e de sucesso, né? E a gente aprende a dar valor a outros valores, né? A história que você contou do menino que te parou na rua e falou, olha, eu cantei com você e tal, isso vale muito mais do que ir no Faustão domingo, não vale, Karine? Nossa, muito mais. Eu fiquei feliz em vê-lo, assim, e ele ter essa lembrança boa, Sim, né? sim, sim. Eu acho Não, que isso pois é. vale tudo, né? Vale tudo. Eu lembro também de quando eu recebia essa retribuição de alunos, era melhor do que qualquer salário, era melhor do que qualquer fama, melhor do que qualquer coisa, né? Porque isso fica, isso não tem preço. O seu trabalho, você planta sementes que estão aí florescendo, né? Então, quer dizer, o seu trabalho é muito mais resiliente, é muito mais resistência, né? É de formiguinha Porque mesmo. de formiguinha, mas aquela coisa da formiguinha que vai longe, né? Quer dizer, ela vai devagar, mas ela vai sempre. Ela né, não tem essa coisa do efêmero e dessa sofreguidão, dessa esquizofrenia que existe hoje, né? O culto à personalidade, o culto a... Né? Então, assim, eu tenho feito alguns Trilhões de convites... seguidores. Não, pois os caçadores, né? Você percebeu, por exemplo, que eu nem pedi like hoje aqui, né? Que eu esqueço, eu não, porque eu vou entrando na história da pessoa e, enfim, e eu acho que Você isso tem perfil no Instagram, tenho. no YouTube também? Não, por enquanto não, mas a gente está É no preparando. Instagram. Aham. Vou te Karine, achar lá. olha, eu agradeço demais, tá? A sua presença, a sua gentileza. Você não nos deu uma colher de chá, você nos deu um bule inteiro de chá, entendeu? Que eu ia justamente te dizer, né? Que eu mandei um recado pro Péricles Cavalcante, né? E ele me respondeu na hora, era domingo, tal, e ninguém fez a ponte, ele aceitou e não me pediu nada e não fez nenhuma exigência. E você também, você não me pediu nada, você não exigiu nada, você não falou, olha, disso você não pergunta, disso nada, né? E eu respeito quando os convidados, né, não querem falar sobre certos assuntos e tal, mas assim, é engraçado porque tem umas pessoas assim que não servem assim, desculpa falar, mas não serve para engraxar o seu sapato, entendeu? O seu sapato, Karine, e nem fala com a gente, entendeu? Nem responde a mensagem e tá tudo certo, entendeu? É assim mesmo, a vida é assim mesmo, né? Então eu agradeço muito você que já tem uma carreira consolidada, né? Assim, uma carreira Eu que te agradeço. maravilhosa. Eu te agradeço. Um prazer conhecê-lo, estar aqui no seu programa. Prazer foi todo nosso. Assim que ele estiver no ar, a gente te avisa, com certeza. Para divulgar até para os amigos. Isso. Você quer deixar aqui algum contato, como é que faz para comprar seus trabalhos? Como é que faz para contatar você para o show? Na realidade, assim, o meu disco está esgotado, né? Então, Entendi. agora mesmo só né? os streamings mesmo, porque agora eu nem tenho condição também de prensar, nem sei se vale muito a pena, que as pessoas não compram mais disco, né? Mas vou deixar o Instagram mesmo, que é o Karine Telles Cantora,
Karine Quem Telles, puder me seguir lá cantora. no YouTube também, Karine Telles, Beleza. né? Que daí já tem contato mesmo com tudo que eu tenho feito, eu tenho colocado no YouTube, né? Então, acho que é o melhor Foi maravilhoso. canal mesmo. Muito Te bem. E agradeço, Maia. sempre que você quiser, a nossa trincheira vai estar aberta para você, quando você quiser lançar seus trabalhos, quando você quiser divulgar alguma coisa, quando você quiser voltar para a gente bater mais papo, será sempre muito bem-vinda. Muito E assim, obrigada. se você não quiser, não tem problema, mas eu ia pedir uma palhinha da Saudade Não Mata. Pode ser? Essa música é da minha tia, Sueli Telles. Olha só. Vou cantar um pedacinho aqui, deixa eu só. Construí o meu barraco lá no alto do Salgueiro. Convidei Sinha Morena pra ser meu amor primeiro. Tinha escola pra sambar, esperar a sua chegada. Mas chegou a madrugada e ela nada. Saudade não mata, não. Só maltrata o coração. Digo isso porque sei. O que foi não volta, não. O que foi não volta, não. Procurei toda a favela e Sinha não encontrei. Rasguei minha fantasia e o meu violão quebrei. Hoje só com a saudade machucando o coração. Não sou mais o capoeira, simplesmente o pobre João. Simplesmente o pobre João. Muito bem, Karine, muito obrigado por você Obrigada, ter iluminado a nossa noite. Muito obrigado, você trouxe boas vibrações, boas energias para a nossa noite. Muitíssimo obrigado. Obrigada. Muito obrigado mesmo. E até. Até a próxima. Até mais. Um beijo. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.